Muito bem-vindo a mais uma vez o nosso Bíblia, papel e caneta. Prepara o teu coração que Deus vai sacudir a sua alma hoje da palavra. Você que está com o teu coração queimando para receber algo do céu, prepara o seu espírito, porque Deus vai falar muito com a gente hoje, muito. Bom, o livro é Esther, o capítulo é o 2. O livro é Esther, o capítulo é o 2. Versículo de número 5. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susan, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, a qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Ok? Bom, eu acabei de ler Esther capítulo 2, o versículo foi o 5, o 6 e o 7. Para a gente entender essa história aqui, Deus levanta a Babilônia. A Babilônia, durante um tempo, vai reinar como uma das maiores potências da época, de modo que vai levar os judeus cativos para dentro do cativeiro babilônico. A profecia de Jeremias diz que o cativeiro duraria por volta de 70 anos. Após o processo de 70 anos, Deus levanta o Império da Pérsia. Os persas destroem a Babilônia e levam os judeus que estavam cativos para dentro do cativeiro, que estavam cativos na Babilônia, e leva para o cativeiro da Pérsia. Leva para o cativeiro da Pérsia. E é no contexto da Pérsia que nós vamos ver a história de Esther. Esther é uma rainha que vai se casar com um persa e que é judia, e que vai ter grande importância na história, porque a história dessa mulher vai levar Israel de uma sentença de morte. Nesse tempo, quem estava liderando a Pérsia era um homem por nome de Assuero, que numa linguagem dos persas é também chamado como Xerxes, uma autoridade, e que submetido ao seu poder estão 127 províncias, mostrando para nós a grandeza, a autoridade que ele tinha e o quanto de nações, povos estavam submetidos à Pérsia nessa época. Assuero promove um grande banquete, e no meio do banquete ele decide chamar Vasti, sua esposa, a rainha. Ele queria mostrar a beleza, a formosura de Vasti para os convidados e todos que estavam participando da festa. Vasti, por sua vez, ela vai rejeitar a petição do rei, gerando um grande constrangimento para Assuero, de modo que Assuero vai procurar os conselheiros para saber qual decisão tomar. E os conselheiros vão dizer para Assuero: olha, é melhor você destituir Vasti da posição dela, porque se você não tomar uma atitude séria, as mulheres que estão submetidas à sua liderança, as províncias, as cidades, elas seguirão o exemplo de Vasti, desrespeitando os seus maridos. O que Assuero faz? Assuero se desfaz de Vasti, abre mão dela como rainha e abre vaga no palácio para que uma mulher formosa assumisse a posição dele, assumisse a posição dela, de Vasti. É nesse contexto que vai aparecer Esther. O rei, ele abre uma convocação a todas as mulheres que estão próximas ao palácio
para participarem de um processo de seleção que duraria aproximadamente 1 ano. Todas as mulheres que estavam próximas do palácio serão levadas ao rei, pelo menos as mais formosas, e nenhuma delas vai chamar a atenção do rei. Quando Esté entra diante da presença do rei, imediatamente ela acha graça aos olhos do rei, Assuero, e ele decide se casar com Esté. Esté, quando chega ao palácio, não declara que é judia, porque Mardoqueu, seu pai adotivo, havia falado para ela não declarar o seu povo e a sua origem. Mardoqueu é pai adotivo de Esté. Esté cresce sem pai e sem mãe. Um detalhe importante é você entender que o nome dela no hebraico é Hadassah, e que Esté vai ser uma linguagem persa, porque os persas conhecerão ela dessa forma. Pelo fato de Esté querer guardar as suas origens e não falar quem ela era. Ela não queria dizer que era judia. Esté significa estrela e Hadassah significa murta. Esté cresce sem pai e sem mãe. Mardoqueu, que tinha vínculo parentesco com Esté, decide criar essa menina. Ele vai se tornar o pai adotivo dela. O rei ama Esté e decide se casar com ela. Mardoqueu, por sua vez, vai para a porta do rei para saber como estava o coração de Esté, se ela precisava de alguma coisa, se havia alguma necessidade. Ele fica na porta do rei, na porta do rei. E estando ele na porta do rei para também observar como estava Esté, ele percebe uma conspiração que foi feita entre alguns eunucos com a intenção de matar o rei. Mardoqueu vai contar essa conspiração que estavam programando para matar a vida do rei, porém, ninguém vai honrar Mardoqueu, ninguém vai lembrar dos feitos de Mardoqueu. Ele descobre essa conspiração, de modo que os homens que estavam programando matar o rei serão enforcados, e esse registro será lembrado no memorial do rei, que é chamado como escrito das crônicas. Porém, Mardoqueu não vai ser honrado nesse tempo. O rei Assuero decide, ainda nesse episódio, honrar um homem por nome de Amã. Amã vai ser colocado como o primeiro ministro da Pérsia. E segundo o decreto era que todos que passassem diante de Amã deveriam se prostrar. Quando Amã passa próximo à porta do rei, que ele vê Mardoqueu, porque Mardoqueu não saía de lá, Mardoqueu não se prostra diante do rei. Mardoqueu não se prostra diante do rei. De modo que isso cria raiva no coração de Amã. E Amã, inquieto, tenta criar uma sentença para destruir a vida de Mardoqueu. Mardoqueu havia declarado para outras pessoas que estavam próximas que eram judeus. E Amã cria uma revolta contra Mardoqueu e o seu povo, que eram judeus. O que Amã faz? Amã vai até Assuero, num determinado mês específico. Olha o que o texto diz: o mês de Nissan. E tem um outro detalhe interessante, que ele diz que era o mês de Adar. Ou seja, Amã separa um dia específico, um período específico, para querer destruir a vida de Mardoqueu. Ok? Mas não vou entrar muito aqui, porque isso aqui é profundo nesse aspecto. Ele vai até o rei Assuero e influencia Assuero a destruir aqueles que não se prostravam diante dele, porque estavam desrespeitando a ordem do rei. Assuero não sabe que a sua esposa é judia e nem que o seu povo é judeu. Assuero decreta a sentença da cabeça dos judeus, mas ele não sabia que a mulher dele era judia. Amã consegue influenciar a morte dos judeus, e quando Mardoqueu percebe
Quando Mardoqueu percebe que os judeus estavam sentenciados, ele vai até Esté para que Esté se posicione. Esté com medo, porque sabia que não poderia entrar diante da presença do rei sem a permissão do rei, ou sem a petição do rei. A sentença poderia ser de morte. Mardoqueu pede para que ela se posicione e ela, por sua vez, decide orar e jejuar. Ela ora e jejua durante 3 dias e convoca todos os judeus para jejuarem. Após isso, ela tem uma estratégia: oferecer um banquete a Amã e ao rei. Ela oferece o primeiro banquete, vai até o rei e diz: rei, eu quero te fazer um banquete para você e para Amã. O rei disse que daria até metade do reino para Esté, se fosse preciso. E qual era o desejo dela? E o desejo dela foi esse: fazer um banquete para ele e para Amã. Amã vai todo feliz para o banquete. Chega no banquete, em vez de Esté falar realmente o que estava acontecendo, o texto diz que ela deseja promover um outro banquete para o rei, como também para Amã. Amã volta para casa, feliz, alegre, mas no meio do caminho ele vai encontrar Mardoqueu na porta e Mardoqueu não se prostra diante dele. Isso joga tudo por terra que ele recebeu de alegria. Ele cria inquietação e vontade de matar mais ainda Mardoqueu. Ele vai para casa, conta a história para a família, o que havia acontecido. Esposa de Amã, Zeres, aconselha ele fazer uma forca. Ele faz uma forca de 50 côvados de altura. Eu estou na introdução, estou explicando para vocês o livro de Esté. Essa forca é equivalente a 23 metros de altura. Amã então dorme feliz com a intenção de preparar uma forca para enforcar Mardoqueu. Ele se levanta no outro dia para ir até o palácio para pedir a cabeça de Mardoqueu para Assuero. Porém, naquela madrugada o rei perde o sono, vai ler o livro das memórias. E lá no livro vai constar um homem por nome de Mardoqueu, que havia livrado ele de espiões que estavam querendo matar o rei. Quando Amã chega para gritar e dizer: Assuero, eu quero enforcar Mardoqueu, fiz uma forca para ele, quero enforcá-lo. O rei pergunta para ele: o que fará o homem o que farei eu ao homem cuja honra o rei se agrada? Amã está pensando que é ele, porque o texto mostra que Amã estava pensando que era ele no seu coração, que ele seria honrado pelo rei. Aí Amã começa a dizer: olha, coloca uma coroa na cabeça, um cavalo, veste reais, e sai gritando na cidade: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. O rei olha para Amã e diz: esse homem é Mardoqueu, conforme tudo que você disse, faça isso. Amã, mesmo com nojo, querendo matar Mardoqueu, coloca coroa na cabeça de Mardoqueu, vestes reais em Mardoqueu, o melhor cavalo do palácio, e sai gritando na cidade: assim se fará o homem cuja a honra o rei se agrada. Chega o dia do segundo banquete. Eu estou explicando para vocês o livro de Esté todo, de forma resumida. O segundo banquete, Esté se aproxima diante do rei e fala realmente o que havia acontecido. Aqui ela conta que ela é judia e que o povo dela estava vendido, e que Amã estava preparando um tempo para destruir todos os judeus. Assuero fica com raiva de Amã e manda enforcá-lo na forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Amã morre. A casa de Amã, os bens de Amã, o anel de autoridade de Amã vai ser dado para Mardoqueu. E esse episódio será conhecido como Festa de Purim. Até hoje os judeus lembram desse episódio. Purim vem de uma expressão hebraica chamada pur, que significa sorte. E essa festa será celebrada porque no dia que os judeus estavam sentenciados à morte, Deus transformou tristeza em alegria. Isso que eu acabei de falar para vocês é um pequeno resumo do livro de Esté. E existem algumas aplicações nesse texto que são de grande valia para a nossa vida. Você que ama a palavra,
Já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E você que está aqui assistindo ao vivo no Instagram, já manda para geral aí, clica nesse aviãozinho, que Deus vai falar muito com a gente aqui hoje, muito. A primeira observação que eu vejo no texto está aqui. Quando o texto diz isso aqui, ó. Havia então um homem judeu na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, homem benjamita. A tribo de Benjamim, ela é, se não, a menor tribo de Israel. Mas é dessa menor tribo que vai surgir um grande homem. Tribo pequena com um grande homem, que não se curva a sistema, que não se prostra diante dos homens e que enfrenta a morte sem abrir mão dos seus princípios. Porque o lugar que você nasce não determina se você vai ser grande ou pequeno. Você pode nascer em um lugar pequeno e Deus ter projetos grandes para você. Você pode nascer em um lugar pequeno, mas o projeto que Deus tem é grande. Porque o lugar não influencia o propósito. A tribo pode ser pequena, o local pode ser pequeno, mas o livro que vai ser escrito da tua história é grande. Deus não precisa te colocar em um lugar grande para você experimentar coisas maiores. Você pode nascer em um lugar que é desprezado por muitos, humilhado por muitos, julgado por muitos, mas Deus levanta pessoas de lugares pequenos para fazer coisas extraordinariamente grandes. E este criara Radassa. Este criara quem? Radassa, que é Esther, porque não tinha nem pai e nem mãe. Este criara Radassa, que é Esther, porque não tinha nem pai e nem mãe. Quem é Radassa? Alguém que cresce sem pai, alguém que cresce sem mãe. Radassa significa murta. Radassa significa murta. O que é murta? Murta é um arbusto que nasce no deserto.
As suas folhas exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Murta é um arbusto que nasce no deserto e exala uma fragrância agradável quando são trituradas. Cresceu sem pai, cresceu sem mãe, mas é extremamente formosa, é extremamente linda, é extremamente graciosa, porque os processos na vida de Murta, dessa planta ou desse arbusto que nasce no deserto, quanto mais trituram as folhas, mais exalam a fragrância de um cheiro extremamente agradável. O melhor perfume é aquele que exala dentro do deserto. Quanto mais processo, mais fragrância exala. Quanto mais trituram as folhas da murta, melhor fica o seu perfume. Ela nasce sem pai, ela nasce sem mãe, mas isso não tira a formosura dela, isso não tira a beleza dela, porque os processos não alteram seu perfume, eles melhoram a sua fragrância. Quanto mais processo, mais perfume você vai exalar. Versículo 10.
Esté, porém, não declarou. Esté, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Quando Esté chega no palácio, ela não fala a sua origem e ela não fala quem é o seu povo. Ela não conta para ninguém. Ela não conta que é judia e ela não conta que é descendente de judeu e que pertence ao povo judeu. Por quê? Guarda esse conselho aqui. As pessoas não estragam o que não sabem. Fique em silêncio. Feche a sua boca. As pessoas só podem dar palpite naquilo que tem conhecimento delas. Às vezes é você que está dando munição para os outros te atacarem. Às vezes é você que está dando munição para as pessoas lançarem pedras. Às vezes é você que está dando munição para as pessoas te atacarem. Fique em silêncio. As pessoas não podem estragar o que elas não sabem. Só que muitas das vezes é você que está contando a sua história, a sua vida, a sua dor, os seus problemas para as pessoas que não têm o desejo de te ver bem. Se eu tenho que contar para pessoas que não têm autoridade para resolver seus problemas, você tem que sair por aí contando a sua vida, contando a sua dor, o seu sofrimento, fecha a boca, fica em silêncio. Esté chega no palácio, não fala quem ela é, não fala que é judia, não fala sobre o seu povo, ela não declara isso, porque as pessoas não podem estragar aquilo que não sabem. Não fala dos seus planos, não fala dos seus sonhos, não fala das suas metas, não conta para ninguém. Fica em silêncio. E sabe por que Esté não conta? Por causa disso aqui, ó. Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Que conselho valioso de um pai, que vai ser extremamente relevante para a história. Conselho do pai, que vai ser guardado pela filha.
tivesse ouvido a voz do teu pai, você não passaria pelo que você está passando. Se tivesse ouvido a voz do pai, você não estaria vivendo o que você está vivendo. Porque o conselho do pai é sempre com intenção de te livrar de sentenças. Ouça seus pais. Ouça quem Deus colocou na sua vida para te gerar, para criar você. O conselho de um pai vai te livrar de sentenças. Um conselho de um pai vai te livrar de ataques. O conselho de um pai vai trazer livramento para a tua casa. Quantas das vezes você perdeu coisas na sua vida, deu de cara na parede porque não ouviu aquele que te criou? Quantas das vezes você se frustrou e decepcionou porque quis viver pelas suas vontades? Mas o pai sempre estava te aconselhando, te dando direção. Cuidado com isso, não faz isso, muda de lugar, sai daí, olha essa amizade, esse relacionamento vai te destruir, muda essa cabeça. Quantas das vezes o pai te aconselhou para te livrar de sentenças? Só que Esté é sábia. Ela ouve Mardoqueu. E esse conselho vai ser extremamente relevante para a história, porque ouvir Mardoqueu vai ajudá-la a trazer livramento lá na frente para o povo, porque ela vai revelar no tempo certo que ela é judia. Não deixe a voz do palácio abafar a voz do pai. Eu vou escrever isso aqui. Não deixe a voz do sistema abafar a voz do pai. Não deixe o mundo abafar a voz do pai. Não deixe as crises abafar a voz do pai. Não deixe o palácio, as conquistas abafarem a voz do pai. Não deixe as suas realizações abafarem a voz do pai. Não deixe o ambiente que você vive abafar a voz do pai. Ouça a voz do pai. Porque a voz do pai vai te livrar de sentenças. E quantas das vezes Deus falou, mas você não quis ouvir? Quantas das vezes o pai falou, mas você não quis escutar? Quem é que está falando mais ao teu coração nesse dia? É o palácio ou é o pai? O que fala mais ao seu coração? É a voz do palácio ou é a voz do pai? Ah, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. E o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça. Olha isso. Olha o que diz o 15. O eunuco do rei guarda das mulheres alcançava Esté graça. Por onde Esté passa,
ela gera graça. Ela gera graça nos olhos dos eunucos e ela vai alcançar graça nos olhos do rei. Olha que tremendo isso. Porque não é somente beleza que Esté tem graça nela. Esté não é a única mulher bela que está no palácio, tem tanta gente bela no palácio. Há uma seleção de várias mulheres lindas que estão no palácio. Não é somente beleza que está destacando Esté. Tem graça nela. Porque alguém olha para ela e enxerga graça com seus olhos. O rei olha para ela e ela alcança graça, benevolência. Alguém está olhando para ele, está percebendo que tem graça nessa mulher. Não é somente beleza, é graça. É graça. Não é somente habilidade, é graça. Não é só altura, formosura, é graça. Ela não é escolhida porque ela é boa, porque ela é linda, porque ela é gata, porque tem presença. É porque tem graça, 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 graça. O mérito nunca foi nosso, né? O mérito nunca foi nosso. Deus não te usa porque você toca bem, porque você canta bem, porque você tem beleza, porque você prega bem, porque você é inteligente. É tudo graça. E se não fosse a graça? Se não fosse a graça, eu não estava de pé. Se não fosse a graça, eu não conseguia permanecer. Se não fosse a graça, eu não tinha estrutura. Se não fosse a graça, é tudo graça. Não é beleza, é graça. É graça. Por onde ela passa, ela alcança graça. Porque nunca foi mérito, sempre foi graça. Mardoqueu, percebendo que Esté foi escolhida para se casar com o rei, ele vai para a porta do rei. E na porta do rei, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai descobrir uma conspiração. Porta do rei. Mardoqueu está onde? Ele está à porta. O que é a porta do rei aqui? É a posição que Mardoqueu está. Por causa da posição que Mardoqueu está, ele descobre uma conspiração que foi feita contra o rei. E é justamente pelo fato de estar na porta do rei, ele vai perceber 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, que estavam procurando colocar as mãos em Assuero. Por causa do fato de Mardoqueu estar na posição, na porta do rei, ele vai descobrir algo oculto que foi programado para matar o rei.
Quando você está na posição, Deus revela o que está escondido. O posicionamento faz Deus revelar coisas que estão ocultas. Deus vai revelar o plano do seu inimigo. Quando você está na posição, Deus revela as coisas que estão escondidas. Quando você está na posição, Deus revela coisas que estão ocultas. Quando você está na posição, Deus revela coisas que foram tramadas para matar, para destruir, para acabar com a vida de alguém. O teu posicionamento traz revelação. O teu posicionamento faz Deus revelar o que está escondido. Existem planos que foram preparados para destruir a vida de alguém. Mas pelo fato de você estar na posição, Deus vai mostrar os planos do seu inimigo. Deus vai mostrar os ataques que eles estão preparando para destruir. Porque quem está na posição tem revelação. Nesse mesmo período, Mardoqueu não vai ser honrado. E Assuero decide colocar Amã como primeiro-ministro da Pérsia. Amã vai ser honrado por Assuero e todos que passam diante de Amã devem se prostrar diante dele. Porém, tem um cara na porta por nome de Mardoqueu. E todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, eu gosto dos poréns. Porém, tem um que não se prostra. Porém, tem um que não se dobra diante de Amã. Porém, tem um que não dá glória para Amã. Eu gosto dos poréns. Mardoqueu não se inclina diante de Amã. Guarda isso. Guarda isso aqui. Guarda isso. Deus não te colocou na porta para você se prostrar diante dos homens. Você não está na porta para você ficar se dobrando diante dos homens. Deus não te colocou na porta para você ficar dando glória para homens. Deus não te colocou na porta para você ficar dando louvor para homens. Deus não te colocou na porta para você ficar se prostrando diante dos homens. Você não precisa se prostrar diante dos homens para você ficar na porta. Você não precisa descer diante dos homens para você permanecer na porta.
Se Deus te colocou lá, Ele vai te honrar lá. Se Deus te colocou lá, Ele vai te sustentar lá. E você não tem que ficar bajulando os outros, levando cafezinho pro teu chefe, engraxando o sapato dos outros, ligando para os outros, se rebaixando, pedindo agenda, me ajuda. Não se prostra diante dos homens, não dá louvor para os homens, não dá glória para os homens. Teus joelhos só devem se dobrar diante do Deus que fez os céus e a terra. Você não precisa descer diante dos homens para conquistar as coisas da terra. Deus não te colocou nessa posição para você se prostrar diante dos outros. Não dê glória para ninguém, não dê louvor para ninguém. Por causa da atitude de Amã, Mardoqueu fica com raiva. Olha isso. Está no texto. A expressão que o texto usa é essa aqui, ó. Amã se encheu de furor. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Amã está com raiva porque Mardoqueu não se prostra. Amã está com raiva porque Mardoqueu está na porta do rei e não se dobra. E pelo fato de Mardoqueu não se dobrar, Amã se enche de furor. Vão se levantar contra você, mas não saia da posição. Vão te atacar, mas não saia da posição. Vão fazer de tudo para te matar, mas não saia da posição. Vão se opor a você, vão falar mal de você, mas não saia da posição. Vão tentar a sua cabeça, vão fazer uma forca, mas não saia da posição. Você vai ter ataque, você vai sofrer inveja, vai sofrer calúnia. Vão tentar de todas as formas paralisarem a tua força, mas não saia da posição. Os ataques não podem te tirar do propósito de continuar na porta. Os ataques não podem ser maior do que o propósito de permanecer na porta. Vão se levantar, vão te atacar, mas você não vai sair da posição. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E olha isso aqui, a Bíblia é fantástica porque tá tudo nela, né? Tá tudo ali, tudo ali. Porém, seus olhos pouco por as mãos em Mardoqueu. Porém, seus olhos teve em pouco por as mãos em Mardoqueu. Sabe como é que se interpreta essa parte aqui? Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos em Mardoqueu.
pouco não te mata, por pouco não te toca, por pouco não te destrói, por pouco não te alcança, por pouco. Chega perto, mas não toca, chega perto, mas não mata, é por pouco Deus te livra, por pouco Deus desfaz, por pouco Deus guarda, por pouco Deus te protege, porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos em Mardoqueu. Sabe como é que se interpreta isso? Isso aqui é o seguinte, o texto está dizendo o seguinte: Amã quer tocar em Mardoqueu. Amã, com os olhos, deseja tocar em Mardoqueu, mas ele não toca. Amã quer matar Mardoqueu, porque o texto diz que ele já havia declarado o povo de Mardoqueu. A raiva é tão grande que ele já quer matar Mardoqueu e o povo. Esse versículo mostra que com os olhos ele queria tocar em Mardoqueu, mas ele não toca. Se o diabo pudesse, ele já tinha lhe tocado, mas não vai tocar em você e ninguém da sua casa, porque se dependesse da vontade dele, ele já tinha tocado em você, já tinha tocado na tua casa, sua família. Mas por que ele não toca? Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, maligno, não toca. Se o diabo pudesse, já tinha te matado. Se o diabo pudesse, já teria destruído há muito tempo. Mas por que ele não te toca? Por que ele não te mata? Por que ele não coloca as mãos em você? Por que ele não faz logo o que ele quer fazer? Porque tem um Deus que guarda a sua entrada, guarda a sua saída e não deixa os ataques do seu inimigo te levarem à morte. É por pouco, mas ele não te toca. É por pouco, mas ele não te mata. Pode até se levantar e ter vontade, mas Deus não deixa tocar. Tem livramento para a tua casa e para a sua família. Ele não consegue tocar em Mardoqueu, mas ele vai até Assuero. E olha o que Amã vai dizer para Assuero: se bem parecer ao rei, escreva que os matem. Olha isso. Olha que ideia maléfica. Se bem parecer ao rei, escreva que os matem. O que acontece é o seguinte: já que Amã não consegue tocar em Mardoqueu,
ele influencia o rei com um decreto para matar a vida de Mardoqueu e todos os judeus. É sempre assim. É sempre assim. Quando não conseguem te tocar, tentam colocar pessoas contra você. Quando não conseguem te tocar, tentam levantar pessoas para te atacar. Quando não conseguem te tocar, tentam fazer de tudo para queimar o teu nome, para tentar de alguma forma manchar o teu caráter. É sempre assim. Ele não consegue tocar em Mardoqueu, mas ele tenta influenciar o rei contra Mardoqueu. Quando não conseguem te tocar, colocam pessoas contra você. Quando não conseguem te tocar, levantam pessoas para falar mal de você. Quando não conseguem te tocar, fazem calúnia, inventam fofoca, fazem mentira, levantam situações para falarem mal de você, para tentar alguém tocar em você. Porque já que não te tocam, tentam influenciar pessoas contra você. Você precisa ter sabedoria. Você precisa entender isso. Que às vezes teu inimigo não vai conseguir te tocar. E como ele percebe que não te toca, ele influencia pessoas para te destruir. Isso vai acontecer. Ele vai tentar de todas as formas. Como não consegue, ele vai até o rei para fazer um decreto para matar Mardoqueu, juntamente com a sua família, os judeus. Essa live vai terminar agora e eu vou voltar numa outra live. O Instagram só está deixando fazer 1 hora de vídeo. Terminando essa, a gente já vai fazer outra agora. Fica comigo que continua a mensagem sobre Esther. Bíblia, papel e caneta. Quem está gostando, vai ser glória, hein? Tem muita coisa ainda.